Massa Atleticana, mais um vídeo para o canal, mais um pré-jogo na temporada, pré-jogo de jogo importantíssimo, vale classificação para as quartas de final da Sul-Americana. Segundo jogo das oitavas de final, Galo e Bragantino, jogo na Arena MRV em Belo Horizonte, amanhã às 19 horas, transmissão ESPN e Disney+. Será? O Galo tem a vantagem mínima do placar de 1-0, empate em 0-0 é do Galo. Não acredito que o time vai jogar pelo empate, vai querer a vitória. A arbitragem estará a cargo de Maximiliano Ramírez, argentino, e o VAR Silvio Trauco, da Argentina também. Vamos lá. Galo com a vitória convincente, desempenho convincente contra o Grêmio, o Galo escalou aqui, ó, tava em 11º, oitavo, nono, 10, 4 posições. Começou a rodada em 11º e acabou a rodada em 8º, com 28 pontos, com 32 pontos. Último jogo 3-0 convincente dentro de casa contra o Grêmio. Bragantino, 7º colocado, com os mesmos 32 pontos do Galo. Último jogo, empate contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. Eu ouvi gente falando que o Bragantino amassou o Atlético Paranaense. Eu vou passar as estatísticas desse jogo. Atlético Paranaense e Bragantino. Só para vocês terem noção que o Bragantino foi ao contrário. Não foi o Bragantino que amassou o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense teve 19 chutes, o Bragantino 14. O Atlético Paranaense 11 chutes no gol, 5 do Bragantino. O Atlético Paranaense teve 55% de posse de bola, 45 do Bragantino. 452 passes trocados pelo Atlético Paranaense e 462 passes trocados pelo Bragantino. Precisão de posse de posse 86 para o Atlético e 85 para o Bragantino. 7 faltas do Atlético, 8 do Bragantino. 0 cartões amarelos para o Atlético e 1 para o Bragantino. 0 cartões vermelhos, nenhum das duas equipes teve. 2 impedimentos para o Atlético Paranaense e 0 para o Bragantino. 8 escanteios para o Atlético Paranaense e 5 para o Bragantino. O Bragantino nas estatísticas, foi amassado pelo Atlético Paranaense. Tá? Vamos passar as possíveis escalações. O Galo deve voltar com os que não jogaram, né? Que foram preservados ou poupados no jogo no início do jogo contra o Grêmio. Deve ser Everson, Natanael, apesar do Preciado ter feito um bom jogo, tá? Juan, Vitor Hugo, Lodi, Alan Franco, Maicon, Victor Hugo, Bernard Coelho e Cassierra. O Cassierra, eu tenho uma aspas, um parênteses, o Cassierra. Será que o Cassierra jogou os 90 minutos contra o Grêmio? Teve uma oportunidade que não pode se perder? Será que o titular hoje da centroavância não é o Renier? Gente, para que trouxe o Borbas? Apesar de contra o Grêmio não esteve a nenhum momento de precisar de gols, não, o Borbas mal entra. Um ponto.
Bragantino, Cleiton, Agostinho Santana, Guzmán, Gustavo Marques, Capixaba, Matheus Fernandes, Gabriel, Herrera, Lucas Barbosa, Vinicinho e Sacha. Gente, as mesmas orientações que eu dei no primeiro jogo, eu vou dar aqui. Tem que tomar cuidado com Lucas Barbosa, é jogador de velocidade. Tem que tomar cuidado com o Sacha. Tem que tomar cuidado com o Vinicinho. Os pontas do Bragantino, apesar de ser o Herrera, que jogou por essa escalação aqui, se for o mesmo desenho tático dentro do primeiro jogo, no primeiro tempo o Herrera foi um ponta e o Lucas Barbosa foi um meia, o Galo precisa tomar cuidado com Vinicinho, que é um cara de velocidade, tem que tomar cuidado com o Lucas Barbosa por ser alto e por ter uma qualidade técnica. Tem que tomar cuidado com o Sacha. Mas, gente, o Galo tem todas as... Eu não falo obrigação, mas se tiver o desempenho que teve contra o Grêmio, gente, esse Bragantino é trucidado. Mas é aquilo, eu já falei e repito. Eu tenho um ponto que eu acho que o time do Galo escolhe jogo para jogar. Vamos ver se vai ter a mesma postura que teve contra o Grêmio, contra o Bragantino. Tem que ser contra o Bragantino e contra o Inter. A mesma postura. Porque aí, se tiver a mesma postura que teve de imposição, de não perder ritmo, de ficar em cima contra o Grêmio, eu dou o meu braço a torcer e falo: esse time ganhou uma cara diferente que eu não esperava, mas tem que dar mais tempo. Que esse time já mostrou esses picos esses picos não é de inteligência, esse pico de adrenalina muito nesse ano. Jogou bem contra o Palmeiras, no outro jogo caiu muito. Joga bem um jogo, cai muito no outro. É o nível de oscilação. O time oscila demais. Mas o time tem toda a capacidade de passar pelo Bragantino. Se pegar o Santos, tem a capacidade de passar pelo Santos. Gente, se isso for verdade que eu estou falando, que eu vou falar aqui, que eu vi vídeo circulando mais ainda, não sei se é verdade. O Cienciano não tem academia para treinar. O Cienciano treina na Smart Fiat do Peru. Gente, e o Botafogo tomou de 6 para esse time que não tem academia para os seus jogadores treinar. Gente, aí você entra naquela fala, né? Que no futebol hoje em dia não tem bobo. Mas, gente, se caso o Cienciano chegue na semi e o Galo chegue também, eu falo, o Galo do Cienciano, o Galo, se for o Cienciano, tem a obrigação de passar para a final. Não é só por esse motivo, gente. O Galo jogou umas 4 vezes contra o Cienciano nesses últimos 2 anos. Sabe os defeitos, sabe as valências. Precisa
passar do Bragantino, precisa passar do Santos para pensar lá na frente. Não sei se o Ciência chega tão longe, porque City Torque ou Tigres. Gente, o Galo tem toda a capacidade de ganhar tanto do Tigres, tanto do Cienciano, tanto do Montevideo City Torque. Tem. Esse elenco mostra que tem a qualidade que a torcida cobra. Mas, para mim, eles escolhem o jogo. E isso me preocupa. Isso me preocupa, tá? Dito isso, 2-0 Galo, 3-0 no agregado. Um jogo difícil que o Everson vai ter que salvar, mas o Galo vai dar esse presente para a torcida, essa volta dessa sinergia que a torcida tem para o time no jogo agora, para ir contra o Cruzeiro na Copa do Brasil, confiante, com a torcida apoiando, com a torcida lotando o estádio, com a torcida fazendo a festa que a torcida sabe fazer, apoiar o time aos 180 minutos contra o Cruzeiro, ir para cima, classificar na Copa do Brasil e vamos que vamos. Foi esse o pré-jogo. Tchau, obrigada, fui. Vamos!